na festa da Páscoa estavam alguns gregos. E eles se aproximaram de Filipe, um discípulo de Jesus, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor Filipe, nós queremos ver Jesus, nos apresenta Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos caminharam até Jesus e disseram para Jesus. O que nós percebemos aqui nesta narrativa é que as pessoas de longe, as pessoas de outra nação, os chamados ímpios, queriam ver Jesus, queriam conhecer o Cristo, conhecer Jesus, queriam ouvir Jesus. E Jesus então responde para Filipe e André: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E continua Jesus dizendo: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Deixa eu fazer, cabe aqui uma explicação simples. O grão de trigo, o grão de arroz, o grão de feijão, o grão de milho, que fazem parte da nossa agricultura, se ele não cair na terra, fica ele só. Mas se ele cair na terra e morrer, e brotar, a sua morte como grão é brotar como uma planta. Ele morre como o grão que caiu na terra, mas nasce como uma planta, como um pé de milho, um pé de trigo, um pé de feijão, de arroz. E ao seu tempo ele vai produzir muitos outros grãos. Vamos dar um exemplo simples, muito conhecido na nossa agricultura, muito conhecido no nosso meio. Você pega um grão de milho, deposita ele na terra, ele lá na terra morre e nasce um pé de milho. E você cuida deste pé de milho, que por sua vez ele vai produzir 2 espigas de milho. E se você debulhar quando já estiver seca essas espigas, você vai observar que de um grão foram produzidos mais de 100. Amém? Não era disso que Jesus estava falando aqui nesta parábola. Olha, é chegada a hora, é chegada a minha hora. Hoje eu sou um aqui neste local, aqui nos arredores de Nazaré, de Jerusalém. Mas se eu morrer, produzirei muitos Cristos em cada um de vocês. É o meu espírito agindo no seu espírito. Amém? O que nós observamos aqui era que pessoas vindas de longe queriam ouvir Jesus, queriam falar com Jesus. E hoje as pessoas ainda querem ver Jesus. Como é que eles poderão ver Jesus aqui na terra, se ele já voltou para o céu há tanto tempo, há tantos 1000 anos? Essas pessoas poderão ver o Cristo, poderão ver a Jesus através da sua vida, através da minha vida.
através de nós, discípulos. E cabe a nós despertar nelas o interesse de conhecer a Jesus, de receberem a Jesus. Mas as pessoas precisam ver Jesus em nós em primeiro lugar. Em primeira instância, eu e você devemos transmitir para essas pessoas a imagem do Cristo, as atitudes do Cristo. As pessoas deverão enxergar em mim e em você a figura do Cristo. Amém? Há um clamor. As pessoas estão cansadas. Há um clamor por conhecerem a Cristo verdadeiramente. As pessoas estão cansadas de uma religião legalista, que vivem impondo regras de participação, de exploração, de hipocrisia, de venda da fé, de venda da palavra de Deus, sem uma prática consistente da figura de Cristo na vida das pessoas. Eu percebo que as pessoas querem ver o Jesus vivo, o Jesus real, que se manifesta em nossas palavras, em nossas ações, em nossas atitudes diárias. Amém? O amor de Cristo exalando através da minha vida, através da sua vida. O famoso líder espiritual da Índia, Mahatma Gandhi, um dia ele fez uma afirmação. Ele disse o seguinte: no dia em que eu ver um cristão vivendo como Cristo, me converterei ao cristianismo. Presta atenção como isso é forte, como isso é real. O que ele estava dizendo? Olha, que o nosso testemunho de vida com Cristo levará muitas pessoas a ter uma relação pessoal com Cristo. Amém? Nós somos chamados não somente para seguirmos a Jesus, mas também para representá-lo aqui na terra, vivendo uma vida semelhante a dele. Paulo diz que o propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Cristo, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Amém? A mim e a você. Mas pastor Daniel, como é isso? Como discípulos, nós devemos viver de tal modo com Jesus no nosso coração, na nossa mente, que nós reflitamos diariamente o amor dele, a santidade dele, a fé, a humildade, a bondade, a alegria de Cristo. É o que devemos ter para que as pessoas queiram ver em nós Cristo. Como discípulos, nós devemos replicar para as outras pessoas aquilo que nós recebemos do Mestre. E pergunto a ti agora,
como discípulo de Cristo, o que você recebeu de Cristo. Como discípulo de Cristo, o que você tem recebido de Cristo. E afirmo que isto que você tem recebido, isso que você recebeu e tem recebido diariamente de Cristo, é o que você deve refletir para as outras pessoas. Como discípulos de Jesus, nós somos a Bíblia viva. Nós somos a Bíblia viva que muitas pessoas estão lendo diariamente, olhando para nós e nos lendo, fazendo uma leitura da nossa vida pessoal, da nossa vida com Cristo. E por muitas vezes nós somos interrogados. Espera aí, você não é crente? Com determinadas atitudes que possamos ter, somos interrogados, você não é cristão? Ué, um crente não faz essas coisas, não diz essas coisas, não agem dessa maneira. Então você e eu, como discípulos de Jesus, somos a Bíblia viva que as pessoas estão lendo. As pessoas à nossa volta estão fazendo uma leitura do nosso comportamento cristão. E nós, como cristãos, devemos refletir para essas pessoas a imagem do Cristo, as atitudes do Cristo, o amor do Cristo. Devemos refletir tudo aquilo que nós recebemos do Cristo no discipulado. Amém? Aleluia. Nós somos um em Jesus. Por isso nós podemos manifestá-lo através da nossa vida. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você se une a Cristo, você é um espírito com Ele. Nós estamos unindo o nosso espírito ao Espírito Santo do Senhor. E aí ainda ele continua afirmando, o próprio Jesus em Mateus 28, 20, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. E receberão poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até Guararema, até Mogi das Cruzes, até São José dos Campos, até Jacareí, até Biritiba Mirim, até Salesópolis, até o Alto Tietê todo, até os confins da terra. E nós somos os confins da terra deste tempo. Quando eles falaram lá até os confins da terra, nós estávamos inclusos. Devemos ser testemunhas de Cristo, das atitudes de Cristo, até os confins da terra. Amém? O que é uma testemunha? Como nós podemos testemunhar a respeito de Jesus? Somente falando? Somente falando a respeito daquilo que nós sabemos, daquilo que nós aprendemos nas aulas da escola bíblica dominical, nas aulas de
teologia, das faculdades de teologia. Não, meu querido, não, não. É também vivendo de acordo com aquilo que nós recebemos através das Sagradas Escrituras, da vida de Jesus, do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus. O verdadeiro discípulo, seja em qual arte for, ele torna-se semelhante ao seu mestre, ou melhor do que o seu mestre. Essa é a tônica. E o próprio Senhor Jesus nos diz, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Nós, como discípulos, manifestamos Cristo tendo a mesma atitude dele, replicando as atitudes dele, replicando os ensinamentos dele em nossas vidas. Jesus nos deu o exemplo em todas as áreas. O apóstolo Paulo foi um imitador de Cristo, alguém que manifestava Cristo nas suas ações, nas suas palavras. Por isso, ele, lá em 1 Coríntios 11:1, ele declara com toda a segurança, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Um discípulo fiel, um discípulo verdadeiro, um discípulo que estava exalando todo o conhecimento adquirido do seu mestre. E esta deve ser a nossa ação hoje, a minha ação, a sua ação como cristão, como discípulo de Jesus. Devemos exalar os ensinamentos do mestre para todas as pessoas, de todas as nações. É nosso dever, como discípulos, seguir os exemplos, os passos do mestre Jesus. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, devemos perguntar sempre para nós mesmos, o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Isso é forte, amados. Isso é forte. Diante de qualquer circunstância em que você se encontra e que você precisa tomar uma posição, seja ela por palavras, seja ela por atitudes. A primeira coisa que devemos perguntar, nem deveríamos, devemos perguntar é, o que faria Jesus nesta situação se ele estivesse aqui no meu lugar? Amém? Quando nós nos questionarmos a respeito disto, o que faria Jesus em meu lugar, eu vou encontrar uma resposta adequada para a atitude em que eu devo tomar em relação à situação que eu estou ali vivendo ou enfrentando naquele momento. Este é o grão de trigo original que morreu por nós para que nós pudéssemos nascer de novo como uma nova criatura. Você é um grão de trigo que nasceu do grão de trigo original, Cristo. Você é um novo grão de trigo. Nós somos novos grãos de trigo semelhantes ao primeiro que morreu para nos dar vida, vida abundante. Eu e você somos produção daquele grão, primeiro, único, que morreu por toda a humanidade e produziu muitos outros grãos, chegando a mim, chegando a você como parte desta produção. Então nós devemos manifestar a origem de Cristo. Amém? Nós temos a vida eterna que brota da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Nós
estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas atitudes erradas, nas nossas atitudes contrárias à natureza de Deus. Aleluia. Estávamos mortos. Mas nascemos de novo. Nascemos da natureza do Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu por toda a humanidade. E neste novo nascimento nos tornamos filhos de Deus e semelhantes ao Cristo. Semelhante à semente que morreu para brotar e nos produzir como vida. E uma vida espiritual para a eternidade. Deus, nosso Pai, está formando uma grande família, com muitos filhos, com muitas filhas semelhantes a Jesus. E nessa família chamada igreja, Ele, Jesus, é o primogênito entre muitos irmãos. É o primeiro. É o que foi para a terra, mas também é o que ressuscitou. É o que brotou da terra, nos dando vida. Assim como a semente do trigo, do milho que cai na terra e morre como semente, mas ressuscita como planta, que vem a produzir muitas sementes. Eu e você somos a semente do Cristo, produzida à sua imagem e semelhança. Aleluia. Nós manifestamos Jesus ao mundo. Amados, eu e você somos a manifestação do Cristo neste tempo. Devemos agir em amor, em mansidão, em temperança, em locução. Jesus era locutor. Jesus, onde ele chegava, onde ele se estabelecia, ele não ficava quieto. Ele transmitia a vontade do Pai para as pessoas. Ele vivia um processo diário de transmissão da vontade do Pai, da vontade de Deus. Era um locutor, transmitindo a palavra de Deus para as pessoas. Eu e você devemos manifestar esta locução da palavra de Deus para as pessoas. Devemos ser locutores. Proclamar. Não ficarmos quietos nos ambientes onde nós estamos colocados, onde nós chegamos, aonde nós nos posicionamos. Não podemos ficar calados, quietos, não. Devemos manifestar o reino de Deus. Devemos manifestar as ações de Cristo em nossas vidas, para que outras vidas o recebam, para que outras vidas o queiram como seu Senhor e Salvador, assim como um dia nós quisemos. Amém? Sejamos discípulos que manifestem a vontade de Deus, que manifestem as ações do Cristo, o caráter de Cristo, em nossas palavras como locução e manifestação pública para as pessoas, em nossas atitudes, quando nós nos movimentamos dentro da sociedade. Como você tem se movimentado?
Como você tem se movimentado na sua família, na sua casa, com seus filhos? Você tem manifestado a palavra do Senhor? Você tem lido a Bíblia para os seus filhos? Você tem convidado eles a orarem ao Senhor em agradecimento por uma refeição? Por um levantar de manhã? Pelo encerramento de um dia abençoado? De uma semana abençoada, de um mês abençoado, de um ano abençoado? Como têm sido as suas manifestações cristãs na sociedade em que você vive? Você é um crente camuflado ou você é um crente exaltado, que se exalta como crente? Eu sou discípulo de Jesus, onde quer que esteja, sendo nos ambientes mais pobres, nos ambientes mais ricos, nos ambientes mais finos e nos ambientes mais modestos, seja onde você estiver, como tem sido a sua manifestação de Cristo, do Cristo que vive em você. Vocês entenderam, amados? Viva para manifestar o Senhor Jesus para todas as pessoas ao seu redor que ainda não o conhecem, que o conhecerão através da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes, do seu comportamento. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Tenha uma semana abençoada e tenha palavras abençoadas para proclamar o Cristo nessa semana. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.